Verdades básicas cristãs. Parte 11. No vídeo anterior, aprofundamos os fundamentos da cruz, da ressurreição e da justificação. Vimos que a cruz de Cristo opera em 3 dimensões: por nós, com nós e em nós. Cristo morreu por nossos pecados, levando sobre si a culpa que nos separava de Deus, morremos com Ele, sendo incluídos em sua morte e ressuscitando com Ele para uma nova vida. E agora, a cruz continua em nós, por meio da negação de nós mesmos e da vida em santificação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Neste vídeo, abordamos a doutrina bíblica do homem, a antropologia cristã. Vamos ao conteúdo. O homem. A antropologia é a doutrina do homem. A antropologia bíblica difere da antropologia científica em abordagem, por ter como base apenas a Bíblia, e no propósito de demonstrar a posição diferenciada do homem em relação às demais criaturas, bem como sua atual deficiência moral diante de Deus. Origem e criação. Salmos 8 do verso 3 ao 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. No capítulo 1, já tratamos da origem do homem como criação de Deus e não iremos tratar das alternativas seculares ou cristãs ao criacionismo puro, tais como a evolução, seja ateísta ou teísta. O homem é criado por Deus. Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Mateus 19 verso 4. Porque, primeiro, foi formado Adão, depois, Eva. 1 Timóteo 2 verso 13, e somente Deus pode ser a causa suficiente e razoável para explicar a complexidade da vida humana. Somente na palavra de Deus se pode encontrar uma revelação especial das atividades de Deus na criação do universo e de tudo o que nele existe. A criação é relatada em 2 textos distintos em Gênesis, 1 verso 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Gênesis 2 verso 7 do 21 ao 23. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa duplicidade de relatos tem levantado considerações de contradição ou origens diferentes entre os relatos. No entanto, seguindo o plano de Gênesis, nota-se que a segunda narração é a descrição mais detalhada da criação revelada no primeiro relato. Criação é o ato livre de Deus pelo qual, no princípio, para sua glória, ele fez, sem uso de matéria preexistente, todo o universo visível e invisível e pode ser compreendida como origem com propósito. Gênesis 1 versos 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine-lhe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Com base nesse primeiro relato bíblico da criação, não se pode chegar a outra conclusão, senão que o homem é resultado da intervenção direta de Deus, o que contraria a hipótese da utilização de um processo evolutivo para a formação do homem. Deus não utilizou formas pré-existentes ou subhumanas de vida para formar Adão. Gênesis 2 verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2 versos 21 e 22.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. No segundo relato da criação, percebemos que Deus formou o homem diretamente do pó da terra e, depois, formou a mulher de uma das costelas do homem, criado como homem e mulher do primeiro relato. Antiguidade. Muitos cientistas afirmam que a idade do homem, ou a da Terra, é bem maior que a deduzida pelas genealogias da Bíblia, que cobrem um período da ordem de 6.000 anos, desde a criação do homem até os nossos dias. Sejam quais forem os intervalos do tempo e o que tem acontecido, ou se existiram seres semelhantes a nós na criação primordial, antes da criação do homem, conforme já comentado no capítulo 1, permanece verdadeiro que Deus criou o homem imediata e diretamente, conforme o relato do livro de Gênesis. Imagem e semelhança. Imago Dei é o grande diferencial na criação do homem, e o que, por certo, diferencia o homem do resto da criação, sendo tema antigo de debates teológicos, sem que se tenha chegado a um consenso a respeito do significado dessa imagem e semelhança. Alguns dos pais da Igreja entendiam que a imagem de Deus no homem consistia em suas capacidades racionais, morais e para a santidade, tais como capacidade intelectual, pureza moral, antes da queda, natureza espiritual, domínio sobre a criação, criatividade, capacidade de fazer escolhas éticas, infinitude de existência após a criação. Outros acrescentavam aspectos físicos ou diferenciavam o significado de imagem do de semelhança, o que foi rejeitado pelos reformadores, por considerarem a justiça original incluída na imagem de Deus e pertencente à própria natureza do homem em sua condição original. As palavras hebraicas de Gênesis 1 versos 26 e 27 são tselem e demuto, que transmitem a ideia do homem, de alguma maneira, ser um reflexo concreto de Deus. Tselem significa imagem moldada, uma figura moldada, imagem no sentido concreto da palavra. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então, o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. 2 Reis 11 verso 18. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho. Ezequiel 23 verso 14. Demuto se refere à ideia de similaridade, num aspecto mais abstrato ou idealístico. Nos relatos bíblicos, as palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos. Em Gênesis 1 verso 26 são empregadas as duas palavras, mas, no verso 27, apenas a primeira delas. Em Gênesis 5 verso 1, só ocorre a palavra semelhança e, no verso 3, ambas novamente. Porém, em Gênesis 9 verso 6 aparece apenas a palavra imagem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, são utilizadas em Gênesis de maneira intercambiável. Outro detalhe importante é que, até mesmo as preposições utilizadas são igualmente intercambiáveis. Gênesis 1 versos 26 e 27, e 5 do verso 1 ao 3. A imagem de Deus, segundo a qual o homem foi criado, certamente inclui o que se denomina justiça original ou estado de inocência, significando que o homem foi criado sem pecado. Gênesis 1 verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Eclesiastes 7 verso 29. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. O Novo Testamento menciona a restauração dessa imagem moral de Deus no homem regenerado. Colossenses 3 verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esta imagem moral pode, portanto, implicar em um estado original de santidade positiva, recebida, mas não confirmada, tendo em vista o livre-arbítrio, além de inocência ou neutralidade moral e que, até mesmo, os aspectos mais naturais do homem derivem de Deus. Ou seja, as faculdades intelectuais, sentimentos naturais, liberdade moral e a vontade no homem, tal como criado, são reflexos do ser de Deus. Assim, o homem dispunha de uma capacidade moral e racional, que não se perdeu completamente, Gênesis 9 verso 6.
Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. 1 Coríntios 11 verso 7, embora já não seja mais a mesma, pela consequência do pecado. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.